a gente tem que tomar cuidado, primeiro que o Trump é extremamente imprevisível, né? Então, se a gente for levar a sério tudo que ele falou, a primeira era em relação à questão do aço e do alumínio. Isso era de esperar, tá? Isso não tem a ver com o Brasil, é uma questão mais dos lobbies na área de siderurgia americana, que sempre pedem proteção, porque a indústria americana de siderurgia realmente tem problemas de competição. E o Brasil está entre os 10 maiores exportadores, né, de produtos siderúrgicos para os Estados Unidos, né? No Trump 1, ele já tinha feito isso. Ele colocou também medidas, tá, de sobretaxa e depois foram negociadas para virar corda. Ele falou muito sobre o Brasil é um país, né? Aí são duas questões. Uma em relação aos BRICS, né? A questão da moeda, né? Não, que eu vou retaliar porque não pode deixar de usar dólar. Isso é uma imaginação porque, né, os BRICS não usam, né? Não pretendem, até se fala em desdolarizar, mas o que se tem em concreto é utilizar as moedas locais para fazer comércio. Então, eu acho que por aí, como o Trump, né? Como a gente sabe, da volatilidade dele, agora ele está próximo de alguma forma do Putin, talvez isso também acalme um pouco os ânimos dele. No Reciprocal Trade Tariff, né, que foi o que ele lançou dia 13 de fevereiro, ele chamou a atenção da diferença entre a tarifa praticada pelo Brasil em relação à importação de etanol, que é de 18%, e a tarifa que os americanos praticam em relação ao etanol, que é 2,5%. Então, essa diferença, isso que ele está entendendo por reciprocidade, porque a gente não dá reciprocidade, porque a nossa tarifa é muito mais alta que a tarifa americana. Por que ele chamou atenção? Porque essa ideia desse Reciprocal Trade Tariff é uma ideia assim meia diferente, meio estapafúrdia, para ser sincero, porque ele quer dizer o seguinte: qualquer tarifa de outro país que for maior que a tarifa que os Estados Unidos, né, aplica em relação ao mesmo produto, eu vou igualar. Ora, as tarifas, elas correspondem a estruturas produtivas diferentes, a interesses diferentes. Então, isso é algo assim realmente inusitado, é você fazer algo que eu vou igualar as tarifas. Se ele chegar ao extremo de fazer isso, que eu acho extremamente pouco provável, lógico que para o Brasil a gente fica numa situação complicada, porque grande parte das nossas tarifas são maiores que as tarifas de importação americanas. Tem exceções na agricultura, eles têm tarifas que a gente chama tarifas máximas, a gente não tem, mas o grosso que a gente importa dos Estados Unidos é tudo indústria de transformação, né? E mais produtos de maior valor adicionado mesmo, né? E máquinas elétricas, coisas de computação, isso tudo a gente realmente tem uma tarifa maior que os americanos. Então seria impor a um outro país, como o caso se fosse o Brasil, só uma liberalização unilateral. Eu te obrigo a fazer uma liberalização, uma margem de vários produtos. Eu acho que isso é pouco provável. Talvez aí, novamente, por isso que eu acho que no Brasil, como você não tem um problema geral de déficit, né, ao contrário, a gente tem, os americanos são superavitários com o Brasil, eu acho que ele vai responder muito às pressões dentro do próprio mercado americano de produtos que concorrem com brasileiros que concorrem com produtos americanos no território americano. Eu acho que essa é a preocupação, tá? Quer dizer, que pode aí ter pressão. Olha, esse produto aqui, né, a tarifa é grande, né, temos que fazer. E produtos também que os setores americanos, empresas, têm interesse em exportar mais para o Brasil e podem alegar que não exportam mais porque a tarifa brasileira é alta. Agora, só lembrando aqui, para a gente fechar isso, que teve até um trabalho, né, importante da Michan, que chama a atenção o seguinte: o Brasil realmente tem tarifas mais altas, mas na prática a gente importa, a gente usa muito regime de exceção, que é o ex-tarifário. Se uma empresa diz, olha, essa máquina aqui eu não consigo encontrar no mercado brasileiro, a qualidade é diferente, parará, faz uma alegação, você consegue importar aquela máquina com tarifa às vezes zero. Você tem o RECOF, que também é um instituto, é um mecanismo também para você importar mais barato. Você tem o drawback, que é quando você vai exportar. Então, assim, na prática, a tarifa que eles enfrentam não é tão alta assim. Mas eu acho que para fins de negociação, você pode argumentar isso, né?
E eu estou falando, é uma negociação, né? O Trump é um negociador, né? Assim, é um negociador, só que ele confunde que os Estados Unidos não é empresa ponto, né, limitado, empresa Inc. ou lá o que seja. Os Estados Unidos é um Estado, é uma nação. Então, essa margem de negociação, como vai ser, é isso. Agora, de qualquer maneira, cria uma incerteza muito grande, né? Isso aqui eu acho que é o mais importante, né? Vários até têm chamado a atenção, mesmo que muita coisa não seja implementada, ele já fez uma confusão muito grande em termos de decisões de investimento, né? Em decisões de onde você vai investir, não vai investir, de fluxos, etc. Né? Então, isso eu acho que é um dos piores problemas. Aí a questão, eu acho, de como eles percebem. Você vai dizer, o Brasil obviamente não está na lista prioritária. Mas como eu acho que isso é importante frisar, mas ele pode estar na lista prioritária para determinados segmentos, entendeu? Para siderurgia, aí ele ficou na lista prioritária. Para carnes, né? A gente quase não exportava carne para os Estados Unidos, está exportando mais carne. Já houve rumores antes mesmo, né? Antes do Trump, que os produtores americanos, né, estavam reclamando um pouco da entrada da carne brasileira. Questão do suco. A gente exporta muito suco de laranja para os Estados Unidos e também aí há, às vezes, um problema com os produtores de laranja. Então, eu acho que é mais por aí do que essa coisa generalizada. Então, quer dizer, mesmo com superávites, você pode sempre alegar, os americanos podem alegar, que em determinados setores, né, você está competindo com os produtos americanos, e aí eles podem alegar várias coisas. Né? Ah, não, é porque eles dão subsídio, que eles fazem isso, fazem aquilo. Então, o fato de ser superavitária não nos protege de a gente sofrer algum tipo de medida. Tá? Isso é importante. Né? Quando o Trump começou a fazer essas medidas, né, fez já contra a China disse, vou para a OMC, para a Organização Mundial do Comércio. O Brasil falou também, vou para a OMC. Aí muitos falaram, que bobagem, a OMC não está com nada, já está paralisada. Mas mesmo que ela não acabou, tá? A organização ainda está lá. Né? O mecanismo lá de solução de controvérsia, que os Estados Unidos não faz parte, então não adianta para resolver esse problema. Mas eu acho importante como anúncio, para dizer, olha, existe uma governança global, né? Óbvio, os Estados Unidos não está funcionando com ela, mas a gente tem que mostrar, olha, existe. Né? O mundo é mais equilibrado, o mundo é menos tenso se esses organismos multilaterais funcionam. Né? Então, mesmo que não sirva para nada, serve aí a questão da declaração. E a gente sabe que em negociação e diplomacia, palavra conta muito. Né? O Trump sabe muito disso, que as ameaças que ele faz não necessariamente vão acontecer, mas o fato de ameaçar, né, aquela coisa de americano, eu te dou uma cacetada, né, depois eu te dou uma cenoura para te agradar. Né? Então, negociação é muito isso. Então, acho importante essa sinalização. Alguns falaram, acho isso assim, muito difícil acontecer, que seria o ideal que se juntasse União Europeia, países da América Latina, países da Ásia, né, organizassem entre eles mais e deixassem isolados os Estados Unidos. Isso acho muito pouco provável, porque aqui não é uma questão puramente econômica. Né? Na realidade, você tem outras questões muito mais fortes. Né? Então, a Europa não se sente segura. Né? Você tem lá a questão com a Rússia, embora, né, o Trump está fazendo outras medidas, mas não vai abrir mão de ser totalmente desprezar, vamos dizer assim, os Estados Unidos. O começo do ano, janeiro, é um mesinho só. Né? Então, janeiro, esse ano, as pessoas vão observar que caiu muito o superávit em relação ao ano passado. Esse ano só foi 2,2 bilhões, acho que ano passado foi 6, alguma coisa. Contou para isso, né, que as pessoas podem ficar assustadas, mas não é para ficar, você teve déficit comercial com a China. Só que isso não é uma coisa fora do comum. Se a gente olha uma série histórica só do mês de janeiro, vários meses o Brasil registrou déficit com a China. E você ainda não fez os embarques de soja. Tá? Então, por exemplo, a China, a exportação caiu muito. A exportação de soja caiu muito. Então, isso pesou muito, tá? Para explicar esse déficit.
O que eu acho que chama atenção, aí por curiosidade, é o grande aumento que a gente teve de exportação, foi o maior aumento, foi para a Argentina. Em volume foi quase 70%, né? E tudo o quê? Muito mais na área de automóvel. Isso tem a ver, eu acho, com a questão de que a nossa moeda em relação à Argentina está muito desvalorizada. Acho que está todo mundo observando esse ano, né, uma entrada muito maior de argentinos no Brasil e considerando que está tudo muito barato. Então, isso foi algo que chamou atenção. Nesse déficit com a China, lógico, com a Argentina o superávit é muito pequeno, que pesa mesmo é mais esse grande déficit que a gente teve com a China, que, como eu falei, reduziu a exportação, mas compensação aumentou a importação. Se eu comparo com o ano passado, janeiro é como foi mais ou menos os últimos meses de 2024. A exportação recuando, tá? E a importação crescendo. A importação continua crescendo para bens de capital, para bens intermediários. Então, é isso que a gente chama atenção. Mas é um mês só, né? É bom a gente frisar. Balança comercial é algo que quem faz projeção erra muito, né? No começo do ano, então erra direto, né? Erra tanto que, só para ter uma ideia, para você, a Secretaria de Comércio Exterior calculou um intervalo entre 60 e 80 bilhões, quer dizer, como quem dizendo, olha, eu não sei direito o que vai acontecer, né? E com esse efeito Trump, torna mais incerto o que pode acontecer. Acho que varia um pouco, né? Porque a China, a gente é exportador de commodities. Então, o que pode mais afetar, por isso que alguns olham com uma certa... existe oportunidade para o Brasil. Eu tenho medo dessas oportunidades, porque quando teve Trump 1, a gente aumentou muito a exportação de soja para os Estados Unidos, porque os chineses colocaram restrições às exportações de soja americana para a China. Então, o Brasil ainda preencheu esse vácuo, né? Então, falam, tem o sorgo, tá? Agora, que pode ser que eles também coloquem restrição, a gente ganha, tá? Mesmo carne, acho que os Estados Unidos não exportam. Enfim, nessa parte de commodities, tá? Pode ser que a gente haja algum ganho. E o risco sempre é se você tiver uma recessão mundial, essa coisa do Trump, você aí não vai ter ganho nenhum, né? Preço também. Não, com esse cenário assim, todo mundo está esperando aumentos de preços, né? Então, se for da commodity aumento de preço, embora o petróleo não está aumentando o preço por enquanto, né? Vai ter também ganho. Então, seria mais nessa área. Mas acho que a China, que conta muito, além dessa possível oportunidade, é como está a economia chinesa. Mesmo que ela não esteja crescendo como se esperava, a gente vê que ela crescer 4%, 3% no PIB chinês é muita coisa. Não, certamente, essa ideia, quer dizer, ele falou 60%, depois foi 10%. E a gente tem que lembrar que essas coisas, as pessoas ficam, quando é que vai dar? Por trás disso, eles estão negociando, porque tem interesses americanos na China, tem interesses na China nos Estados Unidos. Lógico que tem essa medida, mas na outra vez, só as pessoas lembrarem, o Trump 1, ele acabou com uma grande negociação com a China. Essa sim ia prejudicar o Brasil, porque ele fazia que os chineses seriam obrigados a comprar mais soja no Brasil. Comprar mais, tinham vários produtos, né? Ele nomeava os produtos. Acabou não acontecendo muito, porque houve a pandemia, etc. Isso acabou não avançando. Tem muito investimento, quer dizer, aí tem muito investimento, grande parte dos países, o Brasil não, mas grande parte dos países assinaram o cinturão da rota, que garante investimento. Agora a gente fala muito investimento, nós vamos ter cuidado quando se fala isso, tá? Tem muito investimento, abriu-se o porto no Peru, correto, tá? Tem aumento do investimento, mas não se compara com o estoque de capital americano na região. O estoque de capital chinês ainda é pequeno e o europeu também é grande, todos em relação à China. Que os países, eu acho, ficam preocupados, essa aqui é a discussão, é porque ninguém espera, né? A grande esperança dos países latinos e da América do Sul é que os chineses realmente, que eles atrasaram, né, o seu cronograma do incentivo da iniciativa da Rota para a criação de infraestrutura. E eles, então, entrassem mais fortemente com os programas, né, que são negociados bilateralmente, é uma negociação complicada, eles negociam bilateralmente com cada país os cronogramas para fazerem os investimentos de infraestrutura. Então, o que os países receiam? Bom, se eu fizer, né, aceitar os investimentos chineses, será que os Estados Unidos vão retaliar? Eles vão me cortar alguma coisa? E esse aqui é o fio da navalha da história, quer dizer, como eu mantenho a neutralidade nesse cenário. Isso aqui é
é o X da questão. Quer dizer, o Brasil está um pouquinho mais acessível, ele não assinou o cinturão e a rota. A gente brincava, a gente não assinou e a gente fala, olha aqui, vamos mostrar, a gente fez um acordo com a União Europeia, tá vendo? Olha, somos todos ocidentais, não temos nada contra, não somos só a favor da China, somos a favor de tudo. Mas com essa mente um pouco, às vezes, conturbada do Trump, né, do seu próprio secretário de defesa e outros, fica difícil de você saber exatamente como é que eles vão lidar com isso. Né? Fora isso, tem a questão que é extremamente importante do Canal do Panamá, a gente faz nos atinge porque a gente é membro da OEA, né, e se ele fizer alguma ação mais forte, como que os países vão se posicionar dentro da OEA. Né? A gente fala muito de economia, mas tem várias medidas que estão sendo tomadas que mexem com várias coisas, a questão proteção aos povos originários, são pautas, né? Eu quero chamar a atenção disso. A pauta brasileira, que foi confirmada com a questão do G20, etc., é uma pauta que é muito contraditória com os interesses do governo americano atual, né? Que é uma pauta que dá importância à questão da aliança contra a fome, com a pobreza, entende que a desigualdade exige cooperação, a questão da mudança climática, a questão da inclusão, a questão dos povos, né, que a gente chama originário. Então, é uma pauta muito diferente. Né? E isso pode acabar tendo alguma repercussão. Né? A gente tem que ver como os Estados Unidos saiu do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, então essas coisas acabam respingando muito na economia também. As pessoas mas acabam, né, porque são maneiras de você lidar com o mundo de uma forma diferente. Essa é uma boa pergunta. Eu acho que a pandemia ela acirrou algumas tendências que já estavam acontecendo. É a questão que se fala muito, né, da fragmentação, da reorientação das cadeias de produção, que antes já os americanos, os próprios chineses já queriam ficar um pouco mais independentes. Né? A pandemia acirrou isso fortemente. Quer dizer, o tema, né, que agora se fala desglobalização, ou friendshoring, que é o me realocar perto dos aliados, ou nearshoring, perto, a pandemia trouxe isso muito claro, que mostrou que a globalização teve a vantagem, né, de você alocar fábricas e fornecedores, né, nos lugares que seriam com maiores vantagens comparativas, mas que face uma pandemia, você fecha o comércio, porque você tem a questão da pandemia se espalhando. Né? Então, você reduz esses fluxos. Então, isso levou toda essa discussão, que eu acho que está presente, de uma volta à preocupação dos países protegerem seus próprios mercados, de garantirem a sua segurança alimentar, isso já havia, agora garantir a sua segurança médica e, dependendo do país, também garantir a sua segurança estratégica, como os americanos querem, da sua própria indústria. Então, isso eu acho que a pandemia realmente deixou. Para o Brasil é uma coisa complicada, porque a gente nunca se integrou plenamente nas cadeias. Quer dizer, vamos se fechar totalmente? É complicado para a gente. A gente tem que lembrar que o debate que tem nos Estados Unidos, na China, a gente não é Estados Unidos na China, o nosso é um pouquinho diferente. Né? Isso é importante, vamos nos integrar, mas o Brasil ainda precisa de mais integração, inclusive com seus próprios vizinhos. Né? Não é o momento da gente totalmente se fechar. Né? Então, acho que a pandemia trouxe isso, mas claramente é um mundo muito mais protecionista, é um mundo em que os países se voltam, né, dependendo do país, muito mais para o fortalecimento dos seus próprios mercados domésticos, e com isso a pandemia, que deveria ser um fator de maior cooperação, na realidade se mostrou, a gente teve exemplos vários na questão da distribuição das vacinas, em vez de ajudar na cooperação, algumas vezes mostrou que os países realmente olham, são os estados, os interesses dos seus estados nacionais, antes de tudo.